queria começar por agradecer, embora não seja muito cordial, mas queria agradecer a colaboração do Jorge Alves dos Santos e da Maria João Lima. Eles têm colaborado no âmbito do Observatório em vários estudos sobre museus, em particular o Jorge. Aliás, a Graça há pouco citou justamente um artigo que foi retirado da dissertação de mestrado do Jorge sobre justamente as parcerias em museus, mas também a Maria João tem colaborado com vários estudos nesta área. E agradecimento porque, digamos, numa situação normal do Observatório não haveria lugar a agradecimentos na equipa, não é esse o caso, portanto, digamos, aquilo que foi um desafio que me foi colocado a mim pessoalmente traduziu-se depois num envolvimento um pouco informal deles, os dois, mas queria deixar essa nota. Ora bem, os tópicos que organizam esta minha intervenção são estes. Os subpontos estão aqui, são poucos, só mesmo para enganar, para vos dizer não vai ser muita coisa, não vamos tratar muitos tópicos, vamos tratar alguns só e, sobretudo, centrados nas questões da avaliação, no exercício avaliativo da exposição e em algumas conclusões e recomendações que me parece útil deixar. O ponto de partida do diretor, um dos estudos públicos mais, que eu costumo citar mais, é justamente convencendo o diretor da realização dos estudos. Aqui digamos, o desafio por parte do diretor, a propósito de uma exposição temporária do Ecomuseu do Seixal no Museu Nacional de Arte, no Museu Nacional de Arqueologia, estamos mesmo a ver o que se passa. O objetivo, um exercício avaliativo dos intervenientes no processo com um olhar interior, ou participar neste exercício avaliativo, mas necessariamente com um olhar exterior, enfim, como já referi, a partir do meu envolvimento pessoal, o envolvimento também de colegas investigadores do OAC. Claro, um desafio é que não é possível dizer não. Os desafios do António Carvalho são sempre muito aliciantes e, portanto, não é possível recusar. Portanto, vamos dar o nosso melhor. É essa a ideia face ao desafio. Uma primeira ideia, o que é que fizemos? Bem, desde logo a revisita à exposição, parecia essencial. Penso porque não tenho memória disso, mas penso já ter visitado justamente na altura da reunião da RPM que aqui se realizou. Uma revisão de bibliografia sobre avaliação, metodologias, enfim, de um âmbito geral, sobre projetos e sobre exposições mais particularmente. Uma primeira ideia, digamos, um esboço de modelo de avaliação, foi também uma preocupação inicial, a análise da documentação disponível neste curto período, a recolha de novos contributos por parte dos protagonistas e respectivas instituições. Aproveito também para agradecer porque todos os oradores que me antecederam foram, de certa maneira, meus informantes ou nossos informantes para este exercício. E, claro, espero que se reconheçam minimamente, embora, claro, digamos que alguma da informação surja talvez de uma forma um pouco diferente daquela que nos foi apresentada. E, claro, a sistematização dos dados recolhidos. Alguns aspectos sobre avaliação, enfim, para dar conta de algumas abordagens ou para rememorar algumas dessas abordagens. É uma área de trabalho com larga aplicação, em particular em programas e projetos públicos. Exemplos em Portugal não são propriamente muito abundantes. Estou aqui a referir alguns casos: o Programa Operacional da Cultura no âmbito do quadro comunitário de apoio por imposição do próprio programa, o Plano Nacional de Leitura por deliberação, enfim, da equipa que o coordenou, o Território Artes no âmbito do então Instituto das Artes do Espetáculo por iniciativa dos técnicos, a avaliação que realizámos mais recentemente junto dos responsáveis dos museus da RPM por iniciativa da equipa da rede, da tutela, enfim, por parte do IPM e IMC.
Enfim, mas em geral, digamos, avaliações sobre grandes programas, sobre grandes planos, grandes programas, grandes iniciativas, sobretudo públicas, como disse, e com envolvimento de grandes financiamentos. Ora bem, digamos que desse ponto de vista, esta é uma situação, digamos, pouco comum e também daí não poder deixar de estar presente. Diversas modalidades segundo a natureza do objeto, segundo os intervenientes, o âmbito de incidência, as dimensões consideradas. Portanto, estamos a falar de um objeto muito lato e que precisa de ser adequado a cada situação. Um aspecto que gostaria de destacar e que decorre de alguma da bibliografia consultada, que é a proximidade entre a avaliação de exposições e os estudos de públicos. Digamos que os públicos são uma dimensão muito importante quando se trata de avaliar exposições. E este propósito rememorava apenas estudos de públicos realizados no Museu Nacional de Arqueologia, o primeiro especificamente sobre os públicos do museu, o segundo incidindo nos públicos da Noite dos Museus de 2007, mas são dois possíveis contributos. Talvez haja mais. Avaliar para quê? Primeira ideia, recolher informações úteis para a tomada de decisões. É omnipresente, aliás, esta ideia. Para melhorar o programa nas suas edições futuras, portanto, aprender com aquilo que foram as experiências passadas e procurar projetar indicações para o futuro. Permitir que as pessoas e as instituições envolvidas na concepção, planeamento, gestão e execução julguem o seu trabalho. Ora bem, para distinguir este aspecto, não se trata de avaliar pessoas. Isso está completamente fora de causa, não é essa a questão que aqui nos motiva, não é essa a questão que motiva os estudos de avaliação portanto, a questão centra-se fundamentalmente nas instituições. Definição, duas ou três definições, não há exatamente uma única, mas gostaria de enfatizar alguns dos aspectos implicados nestas questões de avaliação. Formas deliberadas e racionalizadas de colocação de questões e problemas relativos aos processos de decisão e execução de programas, políticas, projetos e investimentos, com recurso a sistemas organizados de reflexão crítica a partir de informações recolhidas no decurso do acompanhamento desses programas. Ora bem, a avaliação exige dispositivos específicos para essa avaliação e cada avaliação exige dispositivos específicos. Portanto, não há propriamente transferência de dispositivos, embora se possa aprender, claro, com os dispositivos anteriormente montados noutros casos. O processo pelo qual se avalia a trajetória e os resultados do projeto, processo sistemático mediante o qual se obtém a informação necessária sobre os resultados, previstos ou não, é um aspecto importante, e o funcionamento de um projeto cultural para determinar em que medida se alcançam os objetivos e se desenvolve a produção e poder tomar, assim, as decisões oportunas para reconduzir o projeto mediante a modificação de qualquer dos seus aspectos. Portanto, uma ênfase novamente nas questões, nos aspectos da gestão dos projetos, neste caso, de exposições. Tipos de avaliação segundo a temporalidade, embora a temporalidade ao objeto, talvez mais precisamente, porque podemos ter a ideia de que esta temporalidade tem a ver com o momento em que se realiza a avaliação e não é necessariamente esse o caso, tem a ver com o objeto no sentido em que se destaca o momento que se pretende avaliar. Enfim, diagnóstica, prévia, ex-ante, há várias expressões, pretende proporcionar elementos que permitam decidir se o projeto deve ou não ser implementado, é uma das finalidades primeiras, de acompanhamento, avaliar a forma de concretização do projeto e dar elementos para o seu afinamento ou a sua correção, e, final, sumativa, que mede os resultados e efeitos do projeto. Do ponto de vista dos intervenientes, a autoavaliação, feita pela equipa que a executa, interna, realizada dentro da organização gestora, mas com distanciamento da equipa de execução, externa, realizada por pessoas externas à organização, ou mista. Eu destacava aqui ainda um outro
tipo de avaliação que me parece particularmente adequada, esta avaliação interativa. Aliás, no quadro do Observatório procuramos pôr em prática este tipo de avaliação justamente em alguns das pesquisas que realizámos, pesquisas avaliatórias que realizámos, a conjugação de sistemas, mista externa e autoavaliação, também mista do ponto de vista da avaliação prévia de acompanhamento e sumativa, portanto, do objeto, combina o questionamento simultâneo do planeamento, dos processos e dos impactos no decurso da própria intervenção, com vista a auxiliar a gestão, afinar os critérios de tomada de decisão, fundá-los em melhor informação, facilitando assim a monitorização dos procedimentos. E esta é uma ideia que me parece muito importante, do ponto de vista da avaliação interativa, que é o reforço mútuo da avaliação e da intervenção. Uma outra abordagem, aqui do ponto de vista das políticas públicas, foi também um modelo importante no âmbito do Observatório, a relação entre objetivos e meios, entre objetivos e resultados, e entre meios e resultados, aqui a medir a pertinência, a eficácia e a eficiência, parece um modelo muito bem, digamos, ilustrativo. Digamos, então, que utilidades da avaliação? Utilidade instrumental, melhoria da execução e da gestão dos programas, utilidade estratégica, mobilização dos vários atores envolvidos e corresponsabilização na ação, e utilidade substantiva no sentido de sugerir reconceptualização de programas e políticas com avaliação ex post do programa terminado e ex ante e outra em preparação. Parece-me uma perspectiva interessante no nosso presente exercício avaliativo. Ainda uma última ideia para uma definição de projeto que me parece particularmente adequado, porque estamos a falar de um projeto cujas características são, entre outras, ter um princípio, um meio e um fim bem delimitados, ter objetivos e também bem delimitados, corresponder a uma sequência de atividades intermédias, ter um plano organizado, recursos próprios e trabalho de equipa. Aliás, aspectos em grande medida presentes neste próprio projeto, mas com um ou outro aspecto que, digamos, acabou por introduzir algum ruído no seu funcionamento. Do ponto de vista do exercício avaliativo, características desta reflexão. Bem, aqui coincidente com o momento em que estamos a falar no final da avaliação, estamos a procurar complementar uma visão externa com uma visão interna, estamos a procurar também, digamos, alguns resultados, portanto, do ponto de vista da eficácia. Objetivos, em que medida os objetivos foram cumpridos? Quais os impactos nos visitantes? Que contributos para um sistema de avaliação de futuras exposições? Alguns dos aspectos para os quais procurarei trazer elementos de resposta. Mas, por outro lado, alguns limites. Desde logo, não se avalia o que não foi previamente preparado para ser avaliado. E deste ponto de vista, há um aspecto importante, enfim, na teoria dos projetos, como do ponto de vista das metodologias de avaliação, que é a definição de indicadores de partida. De indicadores que possam ser, digamos, aperfeiçoados ao longo do curso das intervenções e que permitam medir impactos uma vez terminadas essas intervenções. Digamos que esta é talvez uma das das maiores limitações, digamos, para este exercício, quais os pontos de partida. Por outro lado, a informação disponível que pode determinar que se avalia o possível, não necessariamente o mais relevante. E deste ponto de vista foi aventado, foi referido nas nossas conversas anteriores, a questão dos públicos e, sobretudo, a questão da recepção, da exposição, aspecto muito relevante, mas que não é de todo possível avaliar, de todo, do ponto de vista das características dos públicos. Então, o exercício avaliativo incide não nos projetos museológico e museográfico da exposição, mas sim nos objetivos e publicações
públicos-alvo, nas atividades dos visitantes, na investigação e comunicação científicas, nas repercussões nos médias, nos possíveis impactos no Museu de Arqueologia, Museu Nacional de Arqueologia e no Ecomuseu do Seixal. E tenho aqui em conta o Promuseus. É fundamental tê-lo em conta e isso foi já referido anteriormente e também não poderia deixar de o especificar. O modelo que delineámos, é claro, temos o Ecomuseu, o Museu Nacional de Arqueologia, o Promuseus, digamos, como elemento mediador, como já foi referido, determinando não do ponto de vista financeiro, mas de outros pontos de vista, justamente, provavelmente, pelos processos e pela capacidade de aglutinação e pela possibilidade de concretização dessas articulações. E, claro, a exposição, a Quinta do Rouxinol. Quinta do Rouxinol, que chamava a atenção, não é apenas a visita física, não é apenas a exposição física, é também a exposição virtual. Aqui nesta, enfim, podemos considerar várias dimensões. Pareceu-me importante considerar na relação entre o Ecomuseu e o Museu Nacional de Arqueologia as articulações e, em particular, as articulações dos serviços educativos. Do ponto de vista das repercussões, no Ecomuseu de Seixal, a visibilidade, os visitantes e, digamos, efeitos induzidos do ponto de vista do desenvolvimento do núcleo de olaria romana da Quinta do Rouxinol. É o que essa sigla horrorosa quer dizer. Do ponto de vista do Museu Nacional de Arqueologia, aqui os visitantes. Enfim, coloquei aqui algumas das dimensões e indicadores a ter em conta. Ora bem, a exposição Quinta do Rouxinol corresponde ao tipo monográfico e esteve patente na Galeria Secundária Opoente. Digamos, não vou explicitar, mas não é de sumenos importância. Por exemplo, esta exposição de paredes, se não me engano, está patente nesta sala, não na Galeria Secundária, e a exposição de Vila Franca de Xira está no auditório, enfim, na sala que se refere ao auditório e não nesta galeria. Não me parece importante detalhar agora, mas não é de sumenos importância do ponto de vista de visibilidade, de impactos e também de estatuto da própria exposição. A concepção é integralmente bilingue, incluindo catálogo e folheto, e está disponível visita virtual no site do museu. É um aspecto muito importante e, de facto, corresponde integralmente a um dos objetivos traçados. Tratando-se de uma exposição que vai estar patente no Museu de Arqueologia, digamos, em que os visitantes estrangeiros têm uma relevância grande, esta questão de ser bilingue, enfim, em inglês, claro que está a excluir alguns universos, mas estamos a pressupor que parte substancial dos visitantes dominam o inglês, pelo menos. Mas este é, digamos, o aspecto mínimo, é muito, e mesmo muito importante, sobretudo porque todo o pacote e toda a exposição, digamos, todo o pacote de comunicação é um pacote bilingue. Tal como as demais exposições, a previsão inicial era de uma duração relativamente curta, de 9 meses, entre março e novembro de 2009, contudo o termo foi sucessivamente adiado até agora. E o aspecto aqui importante, que gostava já de salientar, é este é que o prolongamento não foi objeto de qualquer planeamento. O programa no Museu de Arqueologia inclui um período limitado de exposição, normalmente menos de 12 meses, com 51 meses a exposição Quinta do Rouxinol foi de longe a mais longa. Ora bem, parece importante, tendo em conta alguns dos aspectos que já referi e outros que abordarei seguidamente, que uma perspectiva avaliativa tenha em conta esta periodização. Desde logo os antecedentes, por outro lado o projeto, estamos aqui a falar fundamentalmente na fase que se relaciona com o Promuseus, depois o decurso da exposição programada, o prolongamento da exposição, a fase em que a exposição está patente ao público, mas corresponde a um prolongamento, e depois a fase em que a exposição
é suposto contribuir ou, enfim, deixemos a questão assim, ser de alguma forma um contributo para o Ecomuseu do Seixal e mais especificamente para o núcleo de Olaria Romana. Não vou traduzir tudo isto, basicamente para dizer que preocupamos em fazer uma cronologia dos aspectos relacionados com o núcleo da Olaria Romana e com a exposição da Quinta do Rouxinol. Vai de 82 a 2015, não como disse, não é para traduzir tudo isto, é fundamentalmente para destacar este aspecto. De facto, há enfim, destacar aquilo que já foi dito também anteriormente. Há um trabalho continuado, de grande profundidade, realizado no Ecomuseu do Seixal, que, digamos, tem uma fase de maior incidência na exposição. E ela está aqui, não quer dizer que entre 2007 e 2010 não se passe nada no núcleo da Olaria Romana, passará, mas, digamos, a ênfase está colocada justamente na exposição. Ainda do ponto de vista de enquadramento, o programa Parcerias com os municípios, digamos, a ideia aqui, mais uma vez, não é para dar uma ideia de todas as exposições, ou para que tenham uma ideia muito clara de todas as exposições, mas, sobretudo, para destacar este aspecto. É um processo de continuidade, inegavelmente. Temos aqui os anos, vai de 97 a 2013, temos aqui o período em que ele se está a realizar, grosso modo, nós estamos a medir anos, estamos a situar, digamos, não estamos a medir meses nem dias, estamos a situar nos anos, mas percebe-se com relativa clareza que há um processo continuado que tem, quando chega a 2009, justamente com a exposição Quinta do Rouxinol, digamos aqui uma perturbação de continuidade, de longa duração, passa de exposição temporária para exposição de longa duração. Há aqui ainda uma exposição prevista, não realizada, digamos, uma perturbação não apenas na exposição Quinta do Rouxinol e na sua permanência no Museu de Arqueologia, mas também de outras exposições que estavam na calha e que aqui são, digamos, são prejudicadas. São prejudicadas as exposições e, muito provavelmente, também o próprio museu. E depois um ciclo que se retoma aqui assim em 2013. Enfim, como memória futura, será talvez interessante relacionar, bem, é a distribuição nacional das parcerias, dos municípios parceiros. São de várias proveniências, estão aqui, algumas, a maioria, claro, já efetivadas, mas também aquelas que estão em curso de Vila Franca, se não me engano, Mação, também, Panela, se não me engano. Enfim, será talvez útil confrontar com museus da Rede Portuguesa de Museus de Arqueologia, mas as parcerias, o programa de parcerias não é apenas com, ou não tem sido, ou não foi, sobretudo na fase inicial, com museus da rede, mas esse é um aspecto que pode ser interessante. São parcerias apenas com museus da rede, como foi este, com o Ecomuseu do Seixal ou também com outros museus. Sobre o Promuseus, substituiu um outro programa de apoio, programa de apoio à qualificação de museus em 2006, consiste, enfim, estou a simplificar muito, num apoio financeiro em cerca de 50%, em 50%, não é em cerca, não pode ser mesmo os 50%, visa incentivar a qualificação dos museus portugueses, contribuir para a preservação do património cultural, melhorar a prestação de serviços ao público e promover a articulação entre museus e RPM, portanto, muito adequado. Inclui 7 áreas, uma das quais, as parcerias, beneficia também os museus da Administração Central, o que não acontece nas outras áreas e não acontece normalmente quando estão envolvidos apoios financeiros. Foram apoiados 10 projetos no âmbito das parcerias, foram apoiados em 2007 10 projetos, entre eles este que estamos aqui a tratar, e 5 também em 2010. 2 outros projetos no âmbito do programa Parcerias foram apoiados pelo Promuseus, pelo programa Parcerias aqui no Museu de Arqueologia. As candidaturas são avaliadas por um júri nomeado pela tutela. São aspectos que me parecem da maior relevância, não apenas para os museus em geral, e digamos para aqueles que são objeto de apoio financeiro, mas no quadro da parceria que foi estabelecida.
digamos, o facto de haver um regulamento, de haver necessidade de cumprir um conjunto de requisitos e das candidaturas serem avaliadas, são aspectos que me parecem muito importantes do ponto de vista do funcionamento dos projetos e, neste caso, também particularmente. No projeto da exposição Quinta do Roxinol foram definidos objetivos, já foram referidos, queria apenas enfatizá-los. Esta definição de objetivos é um dos requisitos da avaliação. Sem definição de objetivos não há avaliação possível, mas queria também enfatizar aqui este aspecto dos públicos-alvo, também já foi referido e até com mais detalhe, nomeadamente para os estrangeiros, mas queria fazer aqui uma leitura em dois sentidos. Por um lado, enfim, que resulta muito dos meus contactos com alunos, enfim, com projetos culturais no âmbito da cadeira que coordeno sobre projetos culturais do património, e que me deu aqui particularmente prazer, que foi perceber que não foi referido como público-alvo a população em geral, ou o público em geral. É um must na avaliação de projetos. Qual é o público-alvo? É a população em geral. Portanto, isto digamos, eu diria mortal para qualquer projeto. E foi muito bem referida a articulação entre os públicos-alvos e as iniciativas a eles dirigidas. Isso é um aspecto muito importante. Digamos, daqui, o outro aspecto é fundamentalmente este. Por um lado, me parece que, digamos, este aspecto da população-alvo, que é muito comum em projetos públicos e, sobretudo, da administração local. Uma vez, numa altura, uma aluna esclareceu-me porquê. Disse-me: professor, mas é que está a haver um eleito local, não pode governar para um segmento da população, tem de ser para toda a população. E, portanto, está percebida esta ideia. Mas, ainda assim, a minha resposta foi: mas talvez fosse útil dizer para a população, para toda a população, mas por segmentos. E essa é a questão central do ponto de vista dos projetos. Mas a ilação que eu tiro daqui, uma outra ilação, digamos, é o que a equipa no Museu do Seixal percebe bem estas questões e que, por outro lado, me parece, a equipa técnica tem algum ascendente sobre, digamos, a equipa política. Não sei se será verdade, mas, enfim, é um aspecto que me parece ser uma hipótese que eu coloco. Bem, e depois faz também a avaliação dos resultados. Eu não vou, claro, referir com detalhe essa autoavaliação, mas genericamente os resultados foram alcançados. É esta, digamos, a perspectiva da autoavaliação. Passo muito rapidamente a alguns indicadores que construímos e parte substancial deles passarei muito rapidamente porque foram já dados já foram apresentados anteriormente. Tinha-me um pouco neste, estou a falar do Museu Nacional de Arqueologia e há aqui uma ideia, há aqui algumas ideias que podem talvez ser interessantes. Um crescimento forte até 2007, vinha do anterior, é muito forte mesmo, mais do que dobra. Há aqui um período de alguma estabilidade em alta e que depois tem um decréscimo, enfim, nos anos mais acentuado, noutros menos. Mas, de facto, há aqui um ciclo que parece ter-se quebrado. E, de facto, coincide com 2009, estamos a ver aqui, coincide depois com, digamos, a permanência da exposição da Quinta do Roxinol, mas, sobretudo, com a inexistência de outras exposições temporárias. Que impacto é possível medir? Bem, de facto, nós não temos dados sobre o número específico de visitantes ou de entradas para a Quinta do Roxinol. Isso é um aspecto muito importante. Esta segmentação de visitantes, pode-se dizer, todos os que entraram podem ter acesso a todas as exposições. É verdade, mas isso não ilumina, digamos, quais são as relações quantitativas entre cada um deles e não ilumina outros aspectos relevantes, parece-me, do ponto de vista das parcerias, a que voltaremos mais à frente. Ora bem, um outro indicador é este: os estrangeiros, eles representam sempre mais de 50% dos visitantes no museu.
pouco mais de 50%, é verdade, mas é a maioria. Digamos, há aqui um decréscimo que se verifica igualmente, não são só os nacionais, embora talvez os nacionais tenham um contributo mais significativo do que os estrangeiros, sobretudo em 2010. Enfim, poderemos ver na fase de discussão e posteriormente, enfim, com algumas trocas de impressões sobre possíveis interpretações para estes dados, mas deixaria justamente como referência para esses possíveis debates. Um outro aspecto que me parece interessante é que, curiosamente, com exceção dos anos polares, 2005 e 2012, os visitantes em escolas, classificados como tal, registram uma regularidade notável. Não tanto em termos percentuais, há aqui de facto oscilações, mas em termos absolutos há aqui de facto uma regularidade que me parece ser de assinalar. O que é que ela traduz? Digamos, a continuidade das iniciativas realizadas por parte do serviço educativo, eventualmente, que tem, digamos, um padrão de atividades muito estabilizado e que, portanto, consegue anualmente corresponder a objetivos muito definidos. Eventualmente, não é nada disto, enfim, veremos. Visitantes do Ecomuseu do Seixal, um crescimento relativamente forte no período de 2005 a 2011 e depois de 2012 também uma quebra. O que é que se passa aqui? Não referi anteriormente, mas há questões de crise portuguesa, há questões de crise internacional, menores fluxos de turistas, de visitantes. Aqui não estamos propriamente a falar de estrangeiros, aliás, esse é um aspecto. É pela ausência que este indicador me parece relevante, que é o facto de os estrangeiros, os turistas, mas fundamentalmente na perspectiva de estrangeiros, estar, se não ausente, praticamente ausente. Eles não são, penso, quantificados e essa será uma das razões. Portanto, digamos que há aqui uma associação virtuosa clara entre a exposição da Quinta do Rouxinol e entre o Ecomuseu e o Museu Nacional de Arqueologia, do ponto de vista dos visitantes estrangeiros, digamos, da visibilidade junto de estrangeiros. Enfim, aqui alguma evolução positiva no ponto de vista dos grupos escolares, sobretudo nos últimos anos. Falando do período da exposição Quinta do Rouxinol. Bem, uma questão que surge imediatamente para um leigo como eu é esta. Bem, mas afinal foi prolongado, porquê é que foi prolongado? Porquê é que a exposição passou de temporária a longa duração? Uma primeira ideia é porque tinha grande qualidade e, portanto, por isso permaneceu. Mas essa razão ou esse motivo provavelmente não é alheio ao prolongamento. Não será alheio ao prolongamento. Mas talvez não seja o motivo principal. Um deles é este, a falta de meios para a substituir, dando continuidade ao programa de parcerias, mas também a determinação quanto ao futuro do Museu Nacional de Arqueologia. Todos nós conhecemos este período, pareceu-me adequado colocar a questão assim. E, de facto, esta indeterminação, junto com a falta de meios, parece ter tido impacto decisivo naquilo que se veio a passar com a exposição. E que consequências desse prolongamento? Não são só negativas, eu diria até que não são essencialmente negativas. Do ponto de vista do Ecomuseu, bem, a atividade dos serviços educativos que, apesar de tudo, se manteve, com interrupção, sobretudo no último ano letivo, mas que se manteve. A rentabilização do esforço técnico e financeiro do município posto na exposição. E também a maior divulgação do sítio arqueológico. E, digamos, claro, do Ecomuseu e do Seixal. Do ponto de vista negativo, bem, acréscimo de ações de monitorização e manutenção, mas que não, tanto quanto o testemunho que me foi transmitido acrescenta, não é de grande monta. E, por outro lado, este sim,
dificuldades de planificação de atividades devido à indeterminação do período do prolongamento. E aqui um aspecto que, face à noção de projeto, face ao empenhamento e, digamos, ao planeamento feito, aqui estou-me a referir sobretudo à equipa do Seixal, este foi um aspecto negativo e que, de facto, não incentiva este planeamento até plurianual, que é fundamental para que as atividades sejam eficazes. Bem, do ponto de vista do Museu Nacional de Arqueologia, também a existência, a manutenção de atividades dos serviços educativos, vimos já esses aspectos, mas, por outro lado, negativos, e talvez aqui particularmente negativos, com a interrupção de um ciclo e de um ritmo de exposições novas, capazes de atrair e fixar públicos. Estou a utilizar claramente os contributos que os vários protagonistas me fizeram chegar, embora sem os nomear. Visitantes no período da exposição no Museu Nacional de Arqueologia, as minhas desculpas, porque esta questão, pôr aqui o total, colocar no mesmo gráfico um total não é propriamente curial, nem tecnicamente muito recomendável, mas permite fazer aqui uma soma, enfim, com reservas, mas apesar de tudo, um número indicativo. E depois também, digamos, a média de visitas por dia pode ser interessante. Digamos, neste sentido, de facto, o prolongamento teve aspectos positivos de vários pontos de vista, mas para uma exposição temporária, digamos, o que se passa aqui é que ela quase que adquire valores próximos das exposições permanentes. Digamos, o impacto inicial que é suposto provocar nos visitantes esbate-se rapidamente à medida que o tempo decorre. Portanto, diria, a estratégia adotada de exposições de curta duração parece ser particularmente adequada, ainda que elas sejam, digamos, tenham uma programação e, digamos, resultem de projetos que se podem talvez aproximar daquilo que poderíamos designar como boas práticas ou melhores práticas do ponto de vista da sua concepção e exposição. Também, mais uma vez, é para dizer, fizemos isto. Enfim, não é para dar conta de toda a complexidade, mas sobretudo há aqui um aspecto que é, reparem, a amarelo mais claro está aquilo que foram, estamos a falar da programação do serviço educativo do Ecomuseu. A amarelo aquilo que foi programado, aquilo que está dentro das atividades programadas, no âmbito da exposição, deste programa, e depois as atividades mais escuro que que não existiam inicialmente e que decorreram do prolongamento da exposição. Não foram muitas, mas foram algumas. Aqui, do lado do Museu Nacional de Arqueologia, um pouco a mesma coisa, sendo que aqui, tanto quanto nos pareceu, digamos que foram, sobretudo, iniciativas programadas, mas é possível que não esteja a ter em conta toda a informação. Vou passar muito rapidamente, já foi apresentada esta informação anteriormente, não vou voltar a ela, um pouco aqui a mesma coisa e com mais detalhe, para atividades e participantes. Aqui apenas para atividades, destacando o que seria talvez interessante ter dados também para participantes. É uma questão que não é fácil de registar, é uma questão que não é fácil de apurar, por vários motivos. Sistemas de bilheteira que exigem gastos para serem adequados, pessoas específicas para fazer contagens, não é propriamente a atividade mais produtiva, é evidente, mas que, por outro lado, são aspectos muito importantes. A mesma coisa, já falámos sobre estes aspectos, o mesmo. E aqui, fundamentalmente, para destacar a ausência dos acessos ao site da exposição Quinta do Rouxinol. Temos aqui os valores dos acessos ao site do Museu Nacional de Arqueologia. Digamos, há aqui
digamos, algumas oscilações, mas a valores que se mantêm relativamente elevados, sem grandes quebras. Mas este é um aspecto muito relevante. Para nós que, com certeza, já todos visitámos o site da exposição, é extraordinário. É extraordinário. E, portanto, eu diria, exige ser medido. Exige ser medido. O que é que se passa? Sobretudo porque os dispositivos digitais permitem-nos ter origem por país, por exemplo. O meu sogro é ex-militar e colabora com uma associação de transmissões e colabora com a Associação de História Militar. E eles criaram um blog. E o blog tem esta informação dos acessos estrangeiros. É muito interessante, porque, para além de ser um instrumento de medida, e desse ponto de vista ser muito relevante, é muito importante também para a equipa, porque mostra a difusão que as iniciativas, que as atividades podem ter. Portanto, destacava este aspecto, digamos, enfatizava este aspecto. Bem, deixem-me referir isto relativamente ao Ecomuseu do Seixal. A dificuldade é acrescida. Mais uma vez, a questão não tem a ver com, não é uma questão crítica pessoal, não é essa a questão que está em causa, é chamar a atenção para a relevância que esta informação tem. Seria importante procurar complementar esta informação, que, digamos, quais os impactos dos acessos vários no Museu Nacional de Arqueologia relativamente ao Ecomuseu do Seixal. E, de facto, temos globais para a arqueologia, não temos para o Ecomuseu do Seixal. Do ponto de vista das atividades de investigação e comunicação científica, é uma mera, digamos, súmula. A pesquisa, do ponto de vista da pesquisa etnográfica, do ponto de vista da digitalização do forno e produção de desenhos técnicos, do ponto de vista da conservação e restauro de peças de olaria e numismática, em parte feitos no Ecomuseu do Seixal, no âmbito da exposição, em parte também feitos no Museu Nacional de Arqueologia, é um aspecto muito importante, mas que não consigo, digamos, detalhar mais, também não me parece relevante nesta altura. A realização do Seminário Internacional, também já foi referido, a produção dos materiais audiovisuais integrados na exposição, as edições e artigos relacionados com a exposição e o programa complementar, comunicações e postas no país e no estrangeiro, Silves, Sevilha e Baniol, trabalhos académicos também já foram referidos, 2 relatórios de estágio e uma dissertação, e também a investigação científica relacionada com o sítio arqueológico, em particular no âmbito destes 2 projetos de longa duração, envolvendo parcerias várias, e que são, no seu conjunto, traçam uma atividade muito relevante, continuada e em continuação, continuada no passado e continuada em termos de futuro. Enfim, repercussões nos média, eventualmente não com todos os elementos, mas foi referido, um anúncio, programas e reportagens na rádio 2, 2 notícias e um filme no YouTube sobre o Seminário Internacional. Ora bem, então, conclusões e recomendações. Telegraficamente, como não pode deixar de ser. Decidi organizar a coisa por pontos fortes e por pontos fracos. Vejamos, começando pelos primeiros, o enquadramento nos 2 museus parceiros e o Promuseus, muito relevante, como referi. A articulação entre instituições, o estabelecimento de parcerias várias. Deixem-me dizer aqui, a este propósito, que num dos relatórios está mesmo referida à questão da avaliação da exposição, a importância de, digamos, associar instituições que se dirijam particularmente para a questão da avaliação. Não foi possível. O planeamento da exposição, sobretudo no período normal, o período programado, a concepção da exposição, já referi o aspecto bilingue, mas vários outros podem ser destacados,
A investigação e comunicação científica, todas as atividades que referi nesse âmbito. A programação complementar dos serviços educativos, digamos, um contributo importante a este nível. Os materiais de apoio produzidos, fichas pedagógicas e textos. O número de visitantes e participantes nas atividades, enfim, não estou a relacionar aqui com os números totais, mas talvez isso não seja propriamente relevante, mas em todo o caso foram dados alguns elementos que permitem comparar para algumas dimensões estes aspectos. E, claro, como ponto forte também, a visita virtual, pela complementaridade com a visita física, pela memória e pela permanência, entre outros aspectos. Como pontos fracos, talvez a estratégia comunicacional, embora, digamos, tenhamos de ter em conta aqui a relevância atribuída pelos média a uma exposição deste tipo e, sobretudo, com a duração que teve. A repercussão nos média, claro, apesar de tudo, não pode ser, parece, considerado como um aspecto forte. O planeamento no período do prolongamento, por motivos que já foram subejamente debatidos ou referidos. A fraca informação sobre visitantes específicos da exposição Quinta do Roxinol, visitas físicas e virtuais. E, digamos, deixaria como questões em aberto estas três, questões em aberto porque talvez venham a ter, se não uma resposta retrospectiva, não tem, também não é essa a ideia, mas relativamente à qual podem ter uma resposta ou podem ter respostas futuramente. Bem, o impacto da exposição no núcleo de Olaria Romana da Quinta do Roxinol, a grande questão em aberto, claramente. Digamos, um dos aspectos também que motivou esta sessão, que me parece muito importante, digamos, visitando ou revisitando a exposição. É claro que uma exposição temporária é uma exposição temporária, mas no quadro em que foi realizada, um aspecto que claramente resulta dali é, muito bem, e então agora, digamos, qual o contributo que esta exposição, como é que se vai traduzir esta exposição no núcleo da Olaria Romana, no sítio arqueológico, enfim, mais globalmente, no Ecomuseu do Seixal. Um aspecto que foi referido, não foi de todo possível tratar, a avaliação do programa Parcerias com os municípios, foram referidos vários elementos. A ideia seria talvez mais um estudo comparativo de impactos, eventualmente tomando como ponto de partida a exposição Quinta do Roxinol, mas enfim, digamos, é um aspecto que, quem sabe, seja possível desenvolver. Confesso que fiquei aqui com um bichinho particularmente atento relativamente a este aspecto, mas, enfim, uma questão é aberta. E a outra, das visitas à exposição virtual, estou a designá-la assim, para, digamos, chamar de novo a atenção para este aspecto. Finalmente, duas ou três recomendações também. Claramente, quanto aos públicos, melhorar fontes administrativas, ou aquilo que normalmente designamos como fontes administrativas, aquelas que decorrem da atividade normal das instituições, não visa, digamos, categorizar públicos ou traçar o perfil dos públicos, visa justamente aproveitar essas fontes administrativas. E, digamos, para salientar também este aspecto, seria talvez importante tentar perceber, bem, qual o impacto da exposição temporária nas restantes exposições do Museu Nacional de Arqueologia. Em que medida é que contribuiu? Se é que contribuiu. Provavelmente terá contribuído. E vice-versa, qual, digamos, o impacto do ponto de vista da notoriedade do Museu Nacional de Arqueologia enquanto instituição e das suas exposições temporárias e permanentes para a própria exposição Quinta do Roxinol. Digamos, impactos cruzados.
Claro, a realização de estudos de públicos e recepção da exposição, que me parece também muito relevante, e aqui o bichinho também está muito presente, e, finalmente, quanto à estratégia comunicacional.